Nesse vídeo de hoje eu vou te contar até de rituais que envolvem sangue. Então, fique comigo! Semana passada eu postei para vocês esse vídeo aqui. E nesse vídeo eu contei tudo sobre os rituais secretos, ocultistas e de magia que estão ocultos na nossa sociedade. Coisas que nós fazemos todos os dias e nós nem sabemos por que nós fazemos. Nesse vídeo aqui eu te contei todo o culto secreto que a nossa sociedade faz desde os primórdios ao planeta Saturno. Eu comentei nesse vídeo que se vocês quisessem, eu poderia trazer um vídeo só falando desses rituais ocultistas do Vaticano aqui para o canal. E vocês comentaram muito que queriam esse vídeo. Então se preparem, porque esse aqui é o vídeo. Eu sou Carol Capel, a sua excomungada favorita. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui deste canal. Vocês estão bem? Eu fiquei preocupada com vocês depois daquele meu vídeo lá das bitcoins. Eu falei pra vocês que iam ter uns surtos. Eu avisei, eu já estava preparada. Mas eu não sabia que a seita era tão perigosa. Teve de tudo, viu, gente? Teve gente se ofendendo, teve gente chamando a mãe pra defender, teve gente chorando. Tem gente que não tá bem até hoje. Foi bem feia a coisa, viu? Vou falar pra vocês. Bom, um filósofo famoso da modernidade chamado Leandro Carnal diz sabiamente uma frase que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ele diz, entre aspas, a quem pertence a tua paz? De quem é a tua tranquilidade de espírito? É do outro ou é tua? Porque se ela for tua, ninguém te tira. Mas se for do outro, ele atira a todo instante. Quem pode me irritar? Quem pode me ofender? Unicamente a quem eu der esse poder. Por isso, a ofensa é um fracasso pessoal. Então já sabe, né? Se você se ofende com alguma das coisas que eu falo, não só nesse vídeo, não só no vídeo das bitcoins, mas em qualquer vídeo aqui desse canal, você precisa rever as tuas convicções. Porque se elas fossem realmente fortes, você não se ofenderia, você não fracassaria publicamente. No vídeo das bitcoins, nós falamos sobre fanatismo, nós falamos sobre seitas, nós falamos sobre cultos, sobre a cegueira que algumas pessoas enfrentam ao participarem de uma determinada sociedade ou até mesmo de uma religião. E nesse vídeo aqui, saiba que não será diferente não, viu? Dentro de toda e qualquer religião, existem ritos, que são um conjunto de costumes em cerimônias que se repetem em determinadas datas. Ainda dentro deste livro aqui, que eu mostrei para vocês na semana passada, nós conseguimos ver como que a magia vem influenciando o planeta Terra desde lá da época de Jesus, passando pelo Império Romano e culminando naquilo que hoje nós conhecemos como a autoridade, ou para os íntimos, o Vaticano. Vocês vão perceber que as histórias aqui nesse vídeo vão começar bem lights, mas à medida que esse vídeo for avançando, elas vão ficando potencialmente perigosas. Na página 97 desse livro, nós temos a passagem que conta a história do Papa Urbano VIII, que condenou Tommaso Campanella por usar astrologia nos anos 1600. Naquela época, essa prática era considerada heresia. Só que o feitiço virou contra o feiticeiro porque o Papa Urbano VIII estava com medo do eclipse que ia acontecer naquela semana. E daí ele tirou o astrólogo de dentro da prisão e pediu para que esse astrólogo fizesse uma espécie de um ritual para ele. Tommaso Campanella, o astrólogo da nossa história aqui, preparou uma câmara com imagens mágicas para invocar planetas que tinham a energia benéfica, usando um tipo de magia conhecida como Corpus Hermeticum. E acreditem, gente, o ritual funcionou porque o Papa Urbano VIII viveu mais 16 anos após aquela data e faleceu de uma maneira bem pacífica. É aquela coisa, né? Eles dizem que não usam magia, até que a água bata na bunda deles e eles fiquem com medo. Aí, fio, o que tiver ali a gente tá usando. Quem nunca?
A gente fala bastante aqui no canal sobre a civilização egípcia e muita da magia egípcia é encontrada até os dias de hoje no Vaticano. Quando você chega no Vaticano, é impossível não notar os obeliscos egípcios que existem ali. Eu não posso falar aqui abertamente o que esses obeliscos com formatos fálicos significam, mas para as sociedades modernas eles são traduzidos como uma figura de poder e de segurança. Ao todo, existem 13 obeliscos que foram realocados para Roma. E ali dentro do Vaticano existe todo um misto de moderno com o antigo. Tem múmia, tem museu, tem arte antiga, tem símbolo, é uma mistura, né, gente? Parece que é só uma simples apropriação cultural, mas não é não, tá? Existe um propósito em tudo isso. Os egípcios antigos eram um povo que cultivavam a magia. Eles usavam técnicas e rituais que são tidos até os dias de hoje e difundidos apenas dentro dos maiores graus da maçonaria e de outras sociedades secretas que utilizam magia como viés. Quem assiste aqui aos vídeos do canal sabe que existe toda uma ritualística que data de períodos ainda mais antigos, como por exemplo do período em que a Atlântida governava. Os próprios cavaleiros templários, a mando do Vaticano, foram responsáveis por juntar esses artefatos mágicos e levar para locais secretos do mundo, onde eles estariam tecnicamente protegidos. A ideia deles era tirar esses objetos mágicos de circulação para que eles não fossem usados por seres humanos comuns, ou seja, por nós, civis. Mas isso não quer dizer que o Vaticano não faça uso deles. O próprio ritual de exorcismo é um ritual de magia. Eu tinha aqui no canal uma entrevista com um padre exorcista e adivinhem vocês, por uma ironia do destino, o YouTube tirou o vídeo do ar e o vídeo foi deletado e eu nem sei onde ele foi parar. Nós que tecnicamente não somos praticantes do ocultismo, nós não sabemos, mas existem muitas faces do ocultismo, que vão desde tomar um chá de uma erva até rituais com sangue. E a própria entoação de cânticos já é um ritual mágico. E nós sabemos muito bem que dentro das igrejas, no plural, ou seja, não apenas da católica, mas sim de qualquer igreja que a gente conhece, existe entoação de cantos, cânticos. A maioria desses rituais, que seriam considerados chocantes para o público geral, são tidos a portas fechadas e digo-lhes mais, eles não acontecem apenas da Igreja Católica não, tá? Mas tem um em específico que é feito publicamente e, na minha humilde opinião, ele é o mais bizarro de todos. É um ritual que o Vaticano conduz 3 vezes ao ano a portas abertas. Um ritual de sangue. Todos os anos, o Vaticano conduz o ritual da liquefação do sangue de São Januário. Januário, ou Genaro, como era conhecido na época, era um italiano que nasceu por volta de 270 d.C. em Benevento, que é uma província de Nápoles. O primeiro milagre aconteceu quando ele foi condenado à fogueira e o fogo não queimou ele. Tacaram o fogo no homem, gente, e o fogo não pegou nele. Aí é milagre. Depois disso, ele foi condenado a ser devorado por lobos em um anfiteatro. E adivinhe, os lobos ficaram amigos dele. Falaram, eu não vou comer ele não. Ele não parece ser gostoso. Só que em 305 d.C. ele foi decapitado e uma mulher chamada Eusébia ficou coletando todo o sangue que saía dele. Ele estava lá pendurado. Vocês entenderam, né? E aí o sanguinho que pingava, vinha Eusébia com um potinho e pegava. Só que a história fica ainda mais macabra. Por quê? Porque a cidade de Nápoles ficou em posse da cabeça e do sangue dele. E desde 389 d.C., o sangue dele seco, tipo um pó, sabe? Fica conservado em um recipiente que é totalmente vedado. E foi nesse ano, então, que o sangue começou a se liquefazer, ou seja, ele é sólido e ele passa de sólido para líquido na temperatura ambiente depois de um ritual performado ali pelo Vaticano. É uma coisa que parece ser uma reação espontânea.
E por causa disso é considerado um milagre pela Igreja Católica. Todos os anos existem essas exibições públicas da liquefação do sangue de São Januário e são em 3 datas, no dia 19 de setembro, dia 16 de dezembro e no sábado após a primeira segunda de maio. Milhares de pessoas se reúnem lá no Vaticano para terem acesso a esse milagre da liquefação do sangue de São Januário. E é interessante que a Igreja considera assim: se o sangue se liquefaz, significa que vem por aí um período bom, um período de bom agouro. Se o sangue não se liquefaz e permanece pó, a Igreja considera que um período de problemas, catástrofes, um período de mau agouro vem por aí. E o que tem de sobrenatural nessa história é que o sangue fica em pó, depois fica líquido, depois fica em pó de novo. São ciclos inacabáveis de liquefação de um sangue que está em pó. E como que isso acontece? Como que é possível um sangue se liquefazer assim? Seria um milagre? Bom, a gente saberia responder a essa pergunta se a gente pudesse abrir a ampola, coletar o material e levar para análise. Mas a Igreja não permite que as ampolas sejam abertas, sob a alegação de que isso poderia danificar o sangue. Algumas análises já foram realizadas com a ampola fechada e concluiu-se que existe hemoglobina ali dentro, ou seja, o material pode ser sim sangue de verdade. O Vaticano, inclusive, utiliza esse ritual para testar quem presta e quem não presta. Em 2015, o Papa Francisco foi exposto a esse sangue, ou seja, eles conduziram lá o ritual da liquefação e o sangue se liquefez pela metade. E eles deduziram que isso seria um bom sinal. Mas se a gente fosse levar o pé da letra mesmo, significa que ele presta mais ou menos, né? Estou apenas falando. Porém, o que parece ser um milagre pode ser apenas um processo de alquimia. Como assim? Em 1991, um estudo publicado pela revista Nature demonstrou que esse sangue poderia ser uma substância conhecida como gel tixotrópico. E as evidências para essa proposta são bem fortes, tá? Através de uma solução contendo hidróxido de óxido de ferro, em uma forma coloidal, é possível formar esse gel, o qual possui uma característica de se liquefazer quando agitado ou chacoalhado, voltando facilmente à sua forma sólida quando esse material não está sendo chacoalhado ou agitado. As propriedades do tal sangue milagroso e sagrado são idênticas às propriedades desse gel tixotrópico e são bem difíceis de serem diferenciadas a olho nu. A única maneira mesmo seria abrindo a ampola e coletando a substância que existe lá dentro para análise. Ou seja, é um ritual que envolve ou sangue ou um processo de alquimia. Nas duas situações, nós estamos falando de um ritual que envolve magia e ocultismo. Agora vejam como isso fica ainda mais curioso. Depois que o milagroso sangue de São Januário foi revelado ao público, outros sangues milagrosos começaram a aparecer na Itália, como o sangue de São João Batista, ou de São Gregório Armeno, da Santa Patrícia ou de São Pantaleão. Todos eles possuem a mesma propriedade de liquefação espontânea e nenhum deles teria existido antes do século XIV, ou seja, eles foram todos criados ou encontrados, em uma perspectiva de maior fé, no século XV. E quem seria o responsável, então, por criar esse suposto sangue falso? A resposta aqui é bem óbvia, principalmente se você pensar que a gente está falando de uma sociedade altamente influenciada e orientada por crenças religiosas, de autoridades da fé querendo manter seu poder e seu controle, que poderiam muito bem financiar ou recompensar generosamente uma pessoa que criasse isso. Na época da revelação do tal sangue sagrado, o rei da Itália era Robert de Anjou, que era uma pessoa extremamente religiosa. Ele poderia ter mandado fabricar esse sangue aí para ganhar ali mais autoridade e principalmente para forçar que mais pessoas fossem fiéis à Igreja Católica. Sendo um esquema criado ou sendo um esquema real que utiliza o sangue de uma pessoa que existiu, vocês estão ligados aqui que nós estamos falando de um ritual de sangue,
Porque mesmo que o sangue for esse tal gel tixotrópico aí que nós falamos, a igreja considera aquilo como sendo sangue. Ou seja, a igreja performa um ritual de sangue. Eu vou deixar para vocês aqui nas telas finais desse vídeo outros vídeos aqui do canal que eu falo sobre outras coisas estranhas que existem no Vaticano. E eu vou ficando por aqui com mais um vídeo. Eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal se você for novo por aqui e aproveita também e me segue nas redes sociais que temos conteúdos de mistério todos os dias em todas as redes. Um super beijo para vocês e eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Bye!